Texto extraído do livro A Chamada Final, de Rick Joyner. Discernindo o verdadeiro do falso. Jesus também nos advertiu de que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas, como está escrito em Mateus 24:24. Isso é de se esperar, porque, como o Senhor também ensinou, sempre que ele semeia trigo em um campo, o inimigo vem e semeia o joio no mesmo campo. Mateus 13:24-30. O joio tem a mesma aparência do trigo e pode até ser igual ao sabor, mas o joio é nocivo. Satanás imediatamente irá procurar fazer uma contrafação de tudo o que Deus esteja fazendo, para criar confusão e, se possível, enganar até mesmo os eleitos. Entretanto, Satanás não poderia fazer isso caso Deus não lhe tivesse dado permissão. É óbvio que o Senhor quer que aprendamos a distinguir o que é verdadeiro, e por isso permite que ele seja testado pelo falso, de forma que saibamos discerni-lo. Que os falsos profetas estão tornando-se mais frequentes, isso não deveria nos surpreender, mas sim encorajar-nos a procurar os verdadeiros com uma determinação bem maior. Se não desejamos ser enganados pelos falsos, a solução não é retirar toda a profecia, mas sim reconhecer a que é verdadeira. Nos dias que virão, aqueles que não souberem discernir a verdadeira profecia estarão arriscando-se a se sujeitarem às falsas. Se Deus está plantando alguma coisa, é porque trata-se de algo que vamos precisar. Se não plantarmos nada em um campo, mas o deixarmos de lado, a única colheita que se poderá fazer será a de ervas daninhas. Os que não receberem o que Deus está fazendo hoje, irão acabar tendo de colher apenas plantas silvestres. Desde o princípio, o Senhor comprometeu-se a permitir que os homens escolhessem entre o verdadeiro e o falso, entre o bem e o mal. Foi por isso que ele pôs a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, como também pôs a árvore da vida. Ele não pôs a árvore do conhecimento lá com o objetivo de que falhássemos, mas o fez com o propósito de que pudéssemos provar a nossa obediência e o nosso amor para com Ele. Não pode haver uma verdadeira obediência no coração a menos que haja liberdade para se desobedecer. De igual modo, os mestres verdadeiros e o ensino genuíno sempre estarão sendo seguidos de perto por falsos mestres e falsos ensinos. Verdadeiros profetas e a verdadeira profecia sempre estará sendo seguidos por falsos profetas e a falsa profecia. O Senhor permite que o inimigo semeie joio no meio do trigo, para provar os nossos corações. Os que amam a verdade irão discernir o que é verdadeiro, e os que são puros de coração irão discernir o que é puro. Pelo fato de que o Senhor nos advertiu que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, isso por si só implica em que haverá também verdadeiros profetas. Pois se não fosse assim, ele teria dito que todos os profetas no fim dos tempos seriam falsos. Mas isso estaria em conflito direto com a profecia de Joel, de que nos últimos dias Deus iria derramar do seu Espírito e que haveria visões, sonhos e profecias. Veja Joel 2:28-29. Há um perigo em abrir-se para revelações proféticas, tais como sonhos, visões e profecias. Entretanto, há um perigo bem maior se não estivermos abertos para elas. Revelações não nos são dadas para o nosso entretenimento, mas porque delas necessitamos no tempo em que vivemos. É como Jesus também declarou:
em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. João 10, 1, 5. As ovelhas do Senhor conhecem a sua voz. Elas não são enganadas por estranhos, porque conhecem a voz dele tão bem que a podem distinguir das vozes dos outros. Uma das maneiras pela qual o Senhor tem falado ao seu povo desde os primeiros dias tem sido através da profecia. Como sabemos que Deus é imutável, e como as Escrituras dizem com muita clareza que haverá visões, sonhos e profecias a serem dadas por Deus ao seu povo, é imperativo que saibamos discernir entre aquilo que é revelação de Deus e o que vem por parte do inimigo. E assim interpretaremos a mensagem de Deus de forma correta. E uma vez que elas tenham sido corretamente interpretadas, temos de ter a sabedoria de aplicá-las em nossa vida corretamente. Repito, Jesus nos advertiu de que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas, mas ele também nos ensinou que ele semearia trigo em um campo, e o inimigo iria vir e semear joio no mesmo campo. O joio tem a mesma aparência do trigo e pode até ter igual sabor, mas é nocivo. Satanás imediatamente irá procurar fazer uma contrafação de tudo o que Deus esteja fazendo, para criar confusão e, se possível, enganar até mesmo os eleitos. Jesus quer que nós aprendamos a distinguir o que é verdadeiro e por isso permite que ele seja testado pelo falso, de forma que saibamos discerni-lo.